Dia a todos, meu nome é Bárbara Porto, doutoranda em Ciências do Esporte, do Laboratório de Fisiologia de Exercício da UFMG, e hoje eu vou apresentar para vocês, nós vamos aprender um pouco sobre os processos responsáveis pela regulação da temperatura corporal. Bom, sabe-se que o corpo ele possui alguns mecanismos de regulação térmica. Então, a regulação térmica do nosso corpo é um processo vital que é extremamente importante para o pleno funcionamento do nosso organismo. O corpo humano ele possui a capacidade de manter a temperatura dos tecidos mais profundos, que também é conhecida como temperatura central, como demonstrado nessa imagem aqui. E pode variar de indivíduo para indivíduo, chegando de 35 a 37 graus. Ao contrário dessa temperatura central, existe a temperatura periférica superficial, também chamada de cutânea, que varia conforme a temperatura ambiente. E também temos a temperatura muscular, que é pouco estudada, pouco estabelecida. Bom, enquanto houver essa diferença de temperatura, haverá transferência de calor. Mas o que é o calor? O calor nada mais é que a energia em trânsito transferida de um corpo com maior temperatura para um corpo para menor temperatura. Enquanto houver essa diferença de temperatura, haverá essa transferência de calor. E quais seriam, então, os principais mecanismos de troca de calor? Então, a transferência de calor ela vai acontecer principalmente por três mecanismos. O primeiro deles é a condução, que vai acontecer aí de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura, como demonstrado nessa imagem e nessa imagem aqui. E pode ocorrer em materiais sólidos ou em contato com fluidos e gases que não se encontram em movimento. Essa transferência vai ser causada, então, por um gradiente, né, de temperatura, um gradiente térmico, e pode acontecer em diferentes partes do organismo, entre um organismo e seu ambiente externo. O segundo mecanismo é a convecção, que ocorre também em fluidos e gases e se encontra em movimento. E essa troca pode acontecer em diferentes partes de um organismo, entre o organismo e o meio ambiente. Pode ser gerada e amplificada por gradientes térmicos também, uma convecção natural, ou outros fatores, como, por exemplo, vento, ventiladores ou até o movimento corporal. Convecção forçada, até mesmo o exercício físico pode causar essa convecção, esse aumento de temperatura. O terceiro mecanismo é a radiação, ou irradiação, que também é um processo de transferência de calor, que vai acontecer através de ondas eletromagnéticas, enquanto que condução e convecção ocorrem somente em meios materiais, a irradiação pode acontecer também no vácuo. Então, nós temos alguns mecanismos de termorregulação, tanto no frio quanto no calor. Então, pode-se observar aqui no frio, uma manutenção da temperatura central a 37 graus, uma temperatura interna mais elevada, enquanto que as extremidades, elas vão se manter aí uma temperatura mais baixa. A importância dessa regulação é manter a temperatura central, os órgãos vitais aí com uma temperatura média favorável ao metabolismo humano. Já numa situação de calor, vai acontecer um aumento da temperatura global, ou seja, tanto temperatura central quanto temperatura periférica, cutânea e também retal, né? É uma temperatura elevada. Então, pode-se observar aqui nessa imagem, né, o aumento global dessa temperatura, tanto central quanto periférica. Quais seriam as respostas fisiológicas ao calor? Então, vai acontecer um ajuste fisiológico, né? Um ajuste circulatório, primeiro mecanismo, primeira resposta, então, uma vasodilatação cutânea, que vai facilitar essa perda de calor para o ambiente. Segundo mecanismo, a evaporação. Então, cerca de 25% do calor produzido por um mamífero é perdido por evaporação e vias respiratórias. E o terceira resposta fisiológica principal é o aumento da sudorese. Então, basicamente, vai se dar por glândulas écrinas. Já no frio, nós temos algumas respostas fisiológicas. Então, primeiro seria um ajuste circulatório, então seria uma vasoconstrição, como demonstrado nessas duas primeiras imagens aqui, vasoconstrição, objetivando uma perda de calor para o meio ambiente. Evitando, né, essa perda de calor para o meio ambiente.
Segunda situação seria esse calafrio ou tremor, né, que é o aumento da produção de calor através de contrações musculares involuntárias. E uma ação hormonal, como demonstrado aqui nessa imagem, onde existe uma liberação de hormônios T3 e T4 que vão regular o metabolismo e aumentando a quantidade de liberação desses hormônios na tentativa de aumentar o metabolismo em resposta ao frio. Então, como eu mencionei, né, a tireoide ela vai ser controlada pela glândula pituitária e vai utilizar de um eixo. Qual é esse eixo? Eixo hipotálamo-hipófise, que vai regular o quê? Contração cardíaca, peristaltismo intestinal, frequência de evacuações e o próprio metabolismo da temperatura corporal. Então, aqui nós temos na imagem, né, o hipotálamo regulando aí os alvos, gerando o efeito de regulação térmica através da liberação desses hormônios. Bom, esses foram alguns ajustes fisiológicos em situações de frio e calor, ocasionados aí pelo organismo humano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.